Oi, vamos continuar com nossos estudos falando sobre os nossos gêneros textuais. E a gente percebe que em várias aulas eu retratei sobre alguns tipos de texto, alguns gêneros textuais. A gente falou sobre o conto, falamos sobre os mitos, falamos sobre as lendas e também sobre os textos de divulgação científica. Na outra aula, a gente falou um pouco sobre a entrevista e até mesmo onde a entrevista pode fazer parte em relação aos textos de divulgação científicas. Já que a gente está o tempo todo falando em divulgação científica, a gente não poderia deixar de falar também em relação à entrevista e à reportagem. Nós sabemos que um mesmo tema, um mesmo assunto, ele pode ser escrito de várias formas. No caso, uma notícia, essa mesma notícia ela pode se transformar em uma reportagem ou num texto de divulgação científica, a depender do assunto. Quando a gente vê falar aí o tempo todo na divulgação científica, na tecnologia, nos avanços que nosso mundo a cada dia tem demonstrado. Então, logo de primeira mão, a gente percebe que as pessoas, elas falam primeiro, né? Elas divulgam como se fosse uma notícia. Com aquela reportagem, com aquela manchete linda, com aquelas informações de quando aconteceu, aonde aconteceu, e já outros telejornais ou outras revistas ou jornais, eles já optam mais para a questão de fazer uma reportagem, porque aí já vai ser de uma maneira mais dissertativa, de uma maneira mais objetiva, transmitindo a informação, transmitindo o assunto em relação a esse determinado acontecimento. E as pessoas que trabalham com essa questão da divulgação científica, elas vão ter mais o cuidado de estarem fazendo essas pesquisas, de estar fazendo o levantamento, só para depois elas fazerem essa divulgação. Até mesmo porque quando a gente fala de divulgação científica, tem que haver uma comprovação. Então, não é como a notícia que a gente dá, mas num dado momento, aquilo não pode, às vezes não é verdadeiro, realmente não aconteceu, é só uma especulação, assim como a reportagem já é um pouco mais diferenciada, porque as pessoas também têm que procurar a veracidade em relação ao assunto, mas a gente sabe que também, muitas das vezes, pode vir uma outra notícia, uma outra reportagem se retratando ou até mesmo dando continuidade àquele assunto que em relação aos acontecimentos ocorridos, ela vai se modificando, ela vai se transformando. Mas na questão da divulgação científica já tem que ter um cuidado maior, até mesmo porque a gente sabe que, ao se tratar da ciência e da tecnologia, esses pessoas que tratam dessas questões, elas preferem ser mais objetivas. E aí, a gente falando em relação a esse tipo de reportagem, a gente sabe que devemos usar uma linguagem, né, formal, de forma simples, pode ser, mas a gente tem que ter uma grande preocupação com o que está sendo transmitido, para o que está sendo informado, para que o leitor ele consiga compreender de fato aquela situação. E como qualquer um outro texto, a gente sabe que ele tem o começo, meio e fim, que no caso é uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, pessoal, vocês percebem que a gente está o tempo todinho falando dessa diversidade de modalidades textuais que nós temos para ser discutido. E a gente vai estar vendo outros tipos de texto, a gente vai estar discutindo, vai estar analisando também textos de divulgação científica, vamos estar também analisando entrevistas, reportagens, até mesmo para a gente ver essa diferença que tem entre uma notícia, uma reportagem, um texto de divulgação científica, tá certo? Então, até as próximas aulas, estudem e fiquem em casa.